Olá, meus queridos, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga, e a proposta desse canal é a gente falar sobre os transtornos psiquiátricos, mentais e emocionais pela visão da astrologia. Eu não vou me estender muito nas apresentações, mas eu vou deixar fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo os caminhos para você me achar. Eu faço atendimento presencial online, eu tenho livros para oferecer, eu tenho cursos. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, fica a dica para você me achar, certo? Vamos lá, porque eu quero continuar as nossas aulas, já estamos na reta final do nosso curso, né? Eu quero falar hoje sobre os planetas retrógrados. Deixa eu abrir aqui meu apoio, vamos lá. Então, gente, por definição, um planeta ele é retrógrado quando ele está se movendo para trás no céu, mas na verdade isso é só uma ilusão, né? Porque ele não vai se mover para trás, ele apenas vai ficar um pouco mais lento em relação aos outros, então dá essa impressão de que parece que ele está andando para trás. Na astrologia, o significado de um planeta retrógrado é muito mais profundo e complexo do que apenas esse movimento aparente, né? Então, na verdade, nenhum planeta vai alterar o seu ciclo de movimento, nem as suas órbitas em torno do céu. O que acontece é que em determinados períodos, esses planetas parece que eles estão meio que se movendo diferente. A retrogradação, ela acaba sendo marcada no mapa por esse Rzinho. Então você vê um Rzinho ali do lado do planeta, isso já é um indicativo que aquele planeta está no movimento retrógrado. A do Mercúrio ele é a mais frequente do que a de qualquer outro planeta, mas planetas exteriores também vão ficar retrógrados, tá? Não é só os planetas pessoais que ficam. Mas como eu estava falando do Mercúrio, ele é o que fica retrógrado com mais frequência, porque ele nunca está a mais de 28 graus de distância do Sol. E quando ele atinge essa distância mais afastada, parece que ele muda de direção. Por isso que a frequência com que ele entra no movimento retrógrado é bem maior que os outros. Vênus e Marte, eles ficam retrógrados aparentemente cerca de 10 a 10% do tempo. Júpiter e Plutão, eles ficam retrógrados durante meses do ano. Na verdade, todos os planetas de tempos em tempos ficam retrógrados. Então, dentro da astrologia, o movimento dos retrógrados, eles são uma variável bastante importante que a gente deve considerar sempre, independente do planeta, se é um planeta lento ou se é um planeta pessoal. Eu acho necessário a gente considerar a retrogradação. Embora alguns astrólogos acabam que desconsideram a retrogradação de Plutão, por exemplo, porque ele passa a maior parte do tempo retrógrado, então uma a cada 3 pessoas tem o planeta retrógrado. Então é bem comum ter Plutão retrógrado no mapa. Na verdade, a retrogradação, ela sugere que a energia daquele planeta parece que está mais voltado para dentro, sabe? Para dentro da pessoa. Então parece que existe uma dificuldade de expressão correta daquele assunto relacionado ali com aquele planeta. Pode até trazer para a pessoa uma negação daquela dificuldade, ou a pessoa de repente pode até sentir como se estivesse faltando alguma coisa em determinada situação da vida, em determinada área da vida, ou até mesmo na infância, a pessoa pode fazer essa referência, né, referente à infância. O Marte retrógrado pode trazer muito referências à infância, ao pai, especialmente se ele aspecta o Sol de alguma forma, ele pode trazer essa referência com o pai. Eu acho que eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo muito sobre essa oposição de Marte retrógrado com o Sol. Tudo depende de qual planeta vai estar retrógrado, onde ele está posicionado e quais são os aspectos que ele faz, né? Qual é a conversa que ele tem com os outros planetas. Essas percepções, elas podem trazer para o dono do mapa uma sensação de empecilho ao longo da vida ou intensificar o processo de autoconsciência, de crescimento espiritual através do autoconhecimento, uma reflexão daquela situação envolvente ali com aquele planeta, né? Daquele significado. Vamos ver um pouquinho de cada um, vamos conhecer cada um deles. Deixa eu abrir meu apoio. Mercúrio retrógrado. O Mercúrio ele fica retrógrado em média 20 dias e isso pode se repetir até 3 vezes no ano. Então as pessoas que nascem com essa configuração, elas podem ter bastante dificuldade de expressão na hora de falar, né, na hora de expor as suas ideias. Então são pessoas que têm a tendência de engolir sapo,
ter preguiça de estudar, ter uma grande capacidade mental, mas uma enorme dificuldade de expressão. Então, entre o que essas pessoas dizem, o que elas querem dizer e o que os outros entendem, existe um buraco imenso. E o mesmo acontece no sentido oposto, né? Entre o que os outros dizem e essa pessoa entende, também tem um buraco imenso, que é um espaço lindo para imensas confusões também. A grande dificuldade de um Mercúrio retrógrado, eu acredito que é formar um raciocínio linear com começo, meio e fim. Mas isso é um treino. E algumas ferramentas podem ajudar, como a programação neurolinguística e principalmente a autoconscientização da pessoa de que é ela que tem um problema de comunicação, porque a tendência natural é de culpar as outras pessoas, né? A outra pessoa não explicou direito. Não, pera, você não entendeu o que a outra pessoa está falando. Então, quando você se conscientiza de que tem esse problema, essa falha de comunicação, não tem problema nenhum você falar que não entendeu. Então, não tem problema você dizer, eu entendi dessa forma, é isso mesmo, confirma a informação. Isso é treino. Quanto mais você for treinando o seu cérebro a prestar atenção nesses detalhes, mais capacidade você vai ter para acessar essa habilidade intelectual que esse Mercúrio retrógrado pode favorecer. Então é o treino. Se você descobriu agora aí que você tem Mercúrio retrógrado, já começa a treinar esse lado de que existe sim uma dificuldade de formar um conteúdo mental com começo, meio e fim e explicar isso para as pessoas. É como se você tivesse dentro da sua cabeça uma resposta para algum problema ou uma forma de resolução de algum problema e você simplesmente faz, você não sabe explicar o passo a passo, a execução. Então é treinar o raciocínio linear. Quando isso é identificado em criança, por isso que eu gosto muito de trabalhar com mapa de criança, a gente pode ajudar a família a treinar essa criança a falar o começo, meio e fim. Então existem treinos, você pode pôr aquela criança para contar histórias, né, a desenrolar uma história com começo, meio e fim, onde as situações se ligam, porque a tendência do Mercúrio retrógrado é pular etapas. Na fase de alfabetização, pode comer palavrinhas, comer letras e pular etapas. Vamos lá, Vênus. A Vênus retrógrada, ela fica em média 40 dias a cada 1 ano e meio, e isso pode resultar para quem nasce com essa configuração a dificuldade de lidar com dinheiro, porque Vênus fala de dinheiro também, na verdade Vênus fala sobre o feminino, e o feminino tem essa ligação com a prosperidade, então pode trazer ali essa questão de dificuldade de relacionamentos, não consegue se firmar em um relacionamento, dificuldades com a autoestima. Como os retrógrados, eles sugerem uma negligência pelo ponto de vista reencarnacionista, pode sugerir aqui uma questão mal resolvida de tempos pretéritos. Então essas dificuldades de relacionamentos, elas devem ser investigadas pelo ponto de vista do feminino. Pode ter uma dificuldade de acessar o feminino, e eu não estou falando de sexualidade nem de opção sexual, mas é sobre a questão do Yin, que é o princípio feminino do ser humano. Falar sobre a sexualidade ou sobre essa flexibilidade, na verdade, que é o que representa essa questão do Yin sobre o feminino. É uma capacidade de acessar a sutileza das coisas, né? A introspecção, tem uma relação com a água, com o princípio da natureza, daquilo que tudo nos dá, que tudo constrói, que tudo concebe, que faz crescer, que faz amadurecer, que proporciona o amparo, a vida. Então, essa é a relação com o feminino que a gente tem que trazer quando a gente está fazendo essa interpretação de Vênus, especialmente numa Vênus retrógrado, tá? Então, uma Vênus retrógrado pode sugerir uma dificuldade de acessar esse lado do feminino, que tem muita relação com a prosperidade. Então, por isso que tem a associação de uma Vênus retrógrada e a dificuldade com o dinheiro. Mas essa dificuldade de acessar o feminino. Também existem formas de aprender a lidar com isso, que é a conscientização também. Na verdade, todos eles, é a autoconscientização. E aí você vai fazendo o seu trabalho de acessar a sua própria sensibilidade, a sua própria conexão com esse lado mais sublime, mais sutil da vida.
O Marte retrógrado, ele fica em média 60 dias a cada 2 anos e pode proporcionar para quem nasce com essa condição um descontrole com ansiedade, uma preguiça ou dependência. É aquele passivo-agressivo, sabe? A dificuldade de dizer não, uma mágoa disfarçada de falta de interesse, uma sensação de rejeição. Como eu já falei, tem aqui no canal um vídeo que fala sobre essa dificuldade, né? Então o Marte retrógrado também não é moleza, porque ele mexe com a sua assertividade, com a sua capacidade de direcionar a sua vida. Então pode trazer sim relações dificultosas, tanto na área da sexualidade, quanto na área do acessar a si mesmo, quanto na relação com o pai, por exemplo. De novo, tem um vídeo aqui no canal que fala, eu acho que é o vídeo que fala sobre abuso, dá uma olhadinha aí, pessoal. Mas enfim, o Marte retrógrado, ele pode trazer para essa personalidade aquela postura do fingir desinteresse, porque é como se lá dentro, aquela pessoa que tem uma questão muito forte relacionada com a rejeição, é como se ela já tivesse lá dentro a resposta assim, ó, eu não vou ter, então eu não vou nem querer. Porque se eu não quiser, eu não vou me decepcionar por não conseguir, por não ter. E aí que parece que é uma preguiça, que é uma procrastinação, mas não é necessariamente uma preguiça. Eu acho que a gente pode encontrar a preguiça em outros termos. Eu acho que o Marte retrógrado, ele tem mais ligação com o medo que trava, o medo que paralisa e que acaba proporcionando essa inércia, essa dificuldade de agir, essa dificuldade de... Marte é assertividade, então ele vai falar sobre a sua dificuldade de assumir que você quer alguma coisa, de assumir que você quer correr atrás de alguma coisa, que você quer conquistar alguma coisa. Também é um trabalho, e o trabalho é a autoconscientização de que não é a vida que está te rejeitando, não são as coisas que não são para você, mas talvez você não tenha se colocado em posição de assumir que quer alguma coisa, ou lutar por aquilo que você quer. E não é para ficar esperando que as coisas venham até você, é para você lutar por aquilo que quer, é para você correr atrás daquilo que quer, porque fingir desinteresse não vai resolver a vida, não. Seguindo, vamos para um Júpiter retrógrado. Esse também é bem difícil de lidar. O Júpiter, ele passa em média 4 meses no ano e pode sugerir para a pessoa que nasce com essa configuração, são 4 meses, então não é difícil você encontrar alguém que tem ali um Júpiter retrógrado. Pode sugerir um excesso de fé, do tipo, vamos que lá na frente eu vejo como é que faz, né? Um excesso de confiança, eu não sei como é que eu vou fazer, mas vamos que lá na frente a gente resolve. E isso sugere também uma superficialidade, um desperdício de recursos, uma dificuldade de julgamento. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que falo bastante sobre Júpiter retrógrado, não me recordo qual é o tema que eu falo sobre ele. Mas esse excesso de confiança pode trazer essa dificuldade de formar um julgamento que seja mais embasado em questões objetivas. Como também ele pode ir para um outro extremo, que é o de nada na minha vida dá certo. Eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Tudo meu dá errado, sabe aquela falta de fé? E a falta de fé não no sentido religioso, não no sentido filosófico, mas a falta de fé em si mesmo. Então não é numa falta de fé no algo mais, porque geralmente as pessoas que têm um Júpiter, independente dele estar direto ou retrógrado, ele acaba trazendo esse para aquela área da vida da pessoa, ele acaba trazendo um certo otimismo. Mas quando esse Júpiter está retrógrado, pode sugerir uma pessoa que não tem otimismo, nada na minha vida dá certo, não vou nem tentar porque isso não é para mim, eu sou um fracassado, e é a falta de fé em si mesmo, e não nessa conexão com esse algo mais que consciente ou inconsciente, a gente sabe que liga a gente com a espiritualidade. Seguindo, Saturno retrógrado. Bom, Saturno ele também fica em média uma vez por ano, a cada 4 meses e meio mais ou menos. E quem nasce com essa configuração sente que as responsabilidades são muito pesadas. Então, é uma pessoa que se sente muito presa, muito amarrada, parece que tem sempre aquela bola de metal presa nos pés. É uma energia que meio que aprisiona a pessoa, que a própria pessoa acaba tendo uma sensação de clausura, ou de medo, ou de confinamento. Então, de modo geral, são pessoas que se sentem muito cobradas por tudo
e isso dificulta demais a expressão de alegria, de satisfação pela vida. São pessoas que têm uma tendência a ser mais carrancudas mesmo, mais fechadona, especialmente se isso está lá no ascendente, na casa 12 também, porque a casa 12 é uma casa do inconsciente, então um Saturno retrógrado ali pode trazer um medo, uma sensação de clausura. Eu já vi muito em regressão histórias de confinamento, sabe, de prisão mesmo, de masmorras, enfim. Não é uma regra, tá? É só um link para a gente trazer a sensação do tipo de confinamento que de repente essa pessoa pode ter. Porque Saturno tem uma relação com o medo, porque ele cobra. Ele retrógrado, dependendo da área onde ele está, essa questão do medo que paralisa também pode ser muito forte para essa pessoa e às vezes pode até dificultar uma questão cognitiva, dependendo dos aspectos que esse Saturno faz. Por exemplo, se esse aspecto envolve Mercúrio de alguma forma, pode trazer essa dificuldade cognitiva. Bom, Urano, Netuno e Plutão, no quesito retrógrado, eles acabam influenciando muito mais o coletivo do que o individual, então dificilmente a gente leva tanta consideração assim numa interpretação pessoal, mas mesmo assim, como eu falei lá no início do vídeo, eu costumo considerar algumas situações. O Urano retrógrado, ele pode acalmar aquela questão da rebeldia natural dele, mas ele também pode neutralizar aquela genialidade que ele pode manifestar. Então vai depender muito dos aspectos que ele faz, da conversa com os planetas pessoais que ele faz e da área onde ele está. O Netuno retrógrado, ele pode amenizar as fantasias que Netuno sugere. Lembra, né, que a retrogradação é uma dificuldade de expressão daquele planeta. Mas ele também pode sugerir uma dificuldade dessa pessoa de se conectar com a realidade. E parece que ele fica igual um disco arranhado, sabe? Revendo e revendo e revendo a própria imaginação, ou a própria fantasia, ou o próprio sonho, ou a própria questão inatingível, tá? Então pode sugerir, dependendo de onde ele está, uma pessoa que prefere fugir para o mundo das fantasias do que viver a realidade. Então pode querer viver que nem o bicho grilo no mato e vou viver de vender meus artesanatos na praia, como o envolvimento com drogas, como a fantasia de que um dia eu vou fazer muito sucesso, depende de onde está esse Netuno. Como também se esse Netuno estiver retrógrado, ele pode ser bastante interessante e ajudar essa pessoa. Por exemplo, um Netuno retrógrado no ascendente, nesse caso eu considero o signo importante, porque essa última geração, né, de Netuno em Peixes é um Netuno super forte. Ele retrógrado no ascendente, ele vai dificultar aquela expressão fantasiosa que ele poderia manifestar para aquela personalidade. Isso se esse Netuno está limpinho, se ele não tem nenhum aspecto difícil. Então pode trazer para essa pessoa uma facilidade de acessar o divino, de acessar a espiritualidade, ou até mesmo as questões relacionadas com a criatividade, se esse Netuno está recebendo aspectos positivos, ou até se ele não faz aspecto nenhum com ninguém. Mas o fato dele estar retrógrado no ascendente pode ajudar essa pessoa a acessar mais a criatividade ou a espiritualidade sem se perder na fantasia. Agora, se esse Netuno está retrógrado, fazendo aspectos muito ruins, assim, com planetas pessoais, aí entra esse caso do se perder no mundo da fantasia, das drogas, e aí a gente tem que olhar o contexto todo, porque o mapa todo vai dar o direcionamento de para onde a gente vai conduzir aquela pessoa. O Plutão retrógrado, ele vai sugerir uma pessoa que está há muito tempo negligenciando a si mesma, tá? E que dessa vez essa pessoa não vai poder negar essa tarefa difícil de transformar a si mesma. Por isso é bem comum a gente ver pessoas que têm essa condição ter ali uma mediunidade bastante ostensiva, né? Então são pessoas que sentem muita coisa, que sabem muita coisa, mesmo sem querer saber, e nem sempre essas coisas são agradáveis de se ver, de se saber ou de se sentir. Mas, gente, quando não é pelo amor, é pela dor. Então, a transformação moral dessa pessoa pode ser um pouco mais dolorosa se ela insistir nessa condição de negar a si mesmo esses traços, tá? Esses traços plutonianos.
tudo aquilo que eu falei lá no vídeo anterior sobre Plutão e a necessidade que Plutão tem de querer ter o controle e de querer controlar tudo, tudo isso deve ser muito bem nítido na consciência moral de quem tem um Plutão retrógrado, especialmente se ele está no ascendente. Na verdade, em qualquer casa angular, mas no ascendente eu acho que é mais, porque independente do signo, sempre vai ali expor aquela pessoa ou fazer com que aquela pessoa se exponha a situações bastante desagradáveis. E isso acontece principalmente por causa da falta de consciência sobre si mesmo, sobre os seus próprios traços morais. É isso, pessoas. Até o próximo. Tchau!